Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Arena do Futuro de hoje. Nós vamos falar de um tema apaixonante, um tema maravilhoso, e você deve preparar o seu coração, pegar a sua Bíblia e uma caneta para estudar a Bíblia conosco. E o tema de hoje é o personagem central das profecias bíblicas. Eu diria mais, o personagem central da Bíblia Sagrada como um todo. Não há dúvida nenhuma de que o personagem central é Jesus. Jesus é o personagem central da Bíblia, das profecias, do Apocalipse, de Daniel, e deve ser também o personagem central da sua e da minha vida. Concorda comigo? Então, nós vamos pegar a Bíblia agora e vamos abri-la para saber um pouco mais sobre esse personagem central. Eu quero convidá-lo a abrir comigo a Bíblia em Mateus capítulo 16, versículo 13. Aqui tem uma pergunta muito curiosa. Vamos ler. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Aqui está a pergunta. Que pergunta interessante, você não acha? O próprio Jesus perguntou aos seus discípulos. Ou seja, o texto é muito claro. Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Em outras palavras, as pessoas dizem que eu sou quem? Perguntou Jesus. Nós poderíamos parafrasear essa pergunta da seguinte maneira: as pessoas por aí estão dizendo o que a meu respeito? Será que as pessoas me conhecem? Quem eu sou para elas? Que pergunta curiosa. Essa pergunta poderia ser feita para você que nos assiste agora na TV, para você que nos ouve na rádio, para você que assiste pela internet. A pergunta é a mesma. Jesus é quem para você? Qual é a visão e o entendimento que você tem de Jesus? E eu diria mais, qual é o relacionamento que você tem com Jesus? Bem, para responder essa e outras perguntas, é preciso saber os detalhes bíblicos sobre o personagem central, que é Jesus. Bem, vamos abrir a Bíblia para ver 3 textos, assim, logo de início. O primeiro texto vai ser Isaías, o segundo, o Apocalipse, e o terceiro, Daniel. Vamos primeiro para Isaías. Isaías capítulo 9, verso 6, nos dá uma ideia de quem é esse personagem central e também o que a Bíblia fala sobre ele. Vejamos. 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Veja que o personagem central das profecias, na linguagem do profeta Isaías, tem essa descrição. É uma descrição simplesmente maravilhosa. Vejamos cada uma das palavras usadas pelo profeta Isaías para falar de Jesus. Ele diz assim, primeiro ele fala assim: o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Olha a primeira expressão usada, Maravilhoso Conselheiro. E antes dessa expressão, ele fala assim: o governo está sobre os seus ombros. Então, em outras palavras, o profeta está se referindo a ele como um governador, como o líder. E depois diz que ele é um maravilhoso conselheiro e na sequência diz: Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Então, nós não estamos falando de qualquer pessoa. O personagem central das profecias bíblicas não é qualquer pessoa. É Jesus. E Jesus é muito mais do que aquele menino que nasceu em Belém. Jesus é muito mais do que aquelas figuras que aparecem numa cruz ou, quem sabe, num quadro, nas igrejas e por aí afora. Jesus está acima de todas estas figuras. Para você, quem é Jesus? Para o profeta Isaías, ele é o governador, ele é o maravilhoso conselheiro, ele é o príncipe da paz, ele é o Deus forte e é o Pai da eternidade. Estamos falando desse Jesus. E se você agora perguntar para o profeta João, que escreveu o Apocalipse, quem é Jesus? Veja a descrição que ele faz de Jesus. É uma descrição impressionante. Eu já li esse texto várias vezes, mas hoje, quando eu estava lendo e me preparando para esse tema, mais uma vez eu fiquei impressionado e emocionado. Veja aqui Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo 13. Eu vou lendo os textos, vou parando um pouquinho e comentando para você entender junto comigo. Apocalipse 1:13, fala assim:
E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chamas de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, e a voz como a voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Uau! Não é incrível isso? Eu estou aqui falando de Jesus, mas eu quero que você saiba que Jesus está aqui do meu lado. Jesus está aqui comigo, mas Jesus também está aí com você na sua casa. Jesus também está com você no trabalho. Jesus está com você no seu carro, está com você aí no hotel, aí onde você se encontra agora. Mas esse Jesus que eu estou lendo é o Jesus Todo-Poderoso, glorificado. Você percebeu que o rosto dele aparece aqui no Apocalipse brilhando como o sol, a voz dele como a voz de muitas águas. Você já viu ou já ouviu o barulho das águas quando você vai ao litoral, quando você vai ao mar? Você já ouviu o som das águas? A Bíblia diz que a voz dele era como o som das águas, e o rosto era como o sol, e os seus olhos brilhavam como chamas de fogo. Na verdade, a Bíblia está fazendo uma descrição apocalíptica para mostrar que Jesus é todo poderoso, para mostrar Jesus glorificado, para mostrar Jesus como realmente ele é, ou seja, um ser todo poderoso, um ser majestoso, um ser glorioso. Esse é o nosso Jesus, louvado seja o nome dele, porque ele é isso aqui e muito mais do que isso. E se nós perguntássemos agora ao profeta Daniel, quem é Jesus na descrição de Daniel? Olha, eu vou falar já para você. O que vou ler agora é alguma coisa que faz tremer o nosso coração. Se você é apaixonado por Jesus, como eu sou, ou pelo menos cada dia estou tentando ser mais, se você ama Jesus, se você tem Jesus no coração, o que eu vou ler agora arranca lágrimas dos nossos olhos, porque a descrição de Daniel é algo incrível realmente. Vamos abrir a Bíblia? Pega a sua Bíblia aí, vamos abrir junto comigo, ó. Estou abrindo aqui em Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10, vamos ler a partir do versículo 5, do 5 até o 9, e prepare-se, porque estamos vendo o personagem central das profecias bíblicas. Daniel 10, verso 5 em diante, diz a palavra de Deus: levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei essa grande visão. E não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras e, ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Uau! Glórias a Deus por isso. Você não sente desejo de exaltar o nome de Deus por causa dessa descrição? Isso aqui é a descrição de Daniel sobre Jesus. Você percebeu algo semelhante entre a descrição de Isaías, de João no Apocalipse e de Daniel? Todos eles mostram Jesus glorificado, um Jesus glorioso. Isso é incrível. Então eu quero que você entenda que Jesus é esse. Esse Jesus que morreu na cruz, que ressuscitou, ele é Deus Todo-Poderoso.
Ele tem o mundo nas mãos. Ele é o conselheiro, é o Deus forte, é o Pai da eternidade, é o príncipe da paz. É esse Jesus que eu aceitei como meu Salvador pessoal. É esse Jesus que você também aceitou como seu Salvador. E talvez você não aceitou ainda, mas vai aceitá-lo hoje, aqui no Arena, pela graça de Deus. Amém? Sim, diga amém, porque isso é maravilhoso. A Bíblia continua fazendo descrições a respeito do personagem central da Bíblia. E eu quero chamar a sua atenção para mais alguns textos que nós queremos ler e queremos saber sobre Jesus. Está preparado? Bem, quando a gente dá uma passada geral assim, do Gênesis, Êxodo, e você vai nos 66 livros da Bíblia, em cada livro da Bíblia, Jesus é apresentado de uma maneira diferente. Cada livro da Bíblia. E em alguns livros, Jesus é apresentado mais de uma forma diferente naquele livro. Tem livro que Jesus é descrito de 5, 6, 7, 8 maneiras diferentes. Por exemplo, Jesus aparece na Bíblia como o Verbo de Deus. Isso aparece em João, aparece no Apocalipse. Jesus é o Verbo de Deus. Mas Jesus também aparece como sendo o caminho, a verdade e a vida. Jesus também aparece como sendo o pão da vida. E Jesus aparece ainda como sendo a luz do mundo. Olha que incrível. E Jesus aparece na Bíblia como sendo a ressurreição e a vida. Ele aparece na Bíblia como sendo a videira verdadeira. Ele aparece na Bíblia como sendo o bom pastor. Ele aparece na Bíblia como aquele que veio na parábola do bom samaritano e levou a pessoa para ser atendida e falou assim para o hospedeiro: pode cuidar dele, e se alguma coisa mais tiver de gasto, eu pagarei quando voltar. Ou seja, esse personagem, esse bom samaritano é Cristo Jesus. Jesus aparece na Bíblia assim de várias maneiras. Ele é a água da vida, ele é a água da vida. Mas Jesus também, e principalmente, é o nosso Salvador. É o nosso Salvador. É aquele que tornou-se Emanuel. Um dos nomes de Jesus é esse, Emanuel, que significa Deus conosco. Foi quando Jesus se tornou um de nós. Aqui está, talvez, a maior grandeza revelada ao homem a respeito de Jesus. Porque Jesus é tudo isso que Daniel falou, tudo isso que João falou, tudo isso que Isaías falou. Mas a Bíblia é também a revelação do Emanuel. A Bíblia revela Jesus como Emanuel. E esse Emanuel é Deus conosco. Jesus tornou-se homem, tornou-se um de nós. E isso fez com que Jesus fosse realmente o nosso Salvador. Porque tornou-se um de nós, porque viveu entre nós, porque sofreu como nós sofremos, passou pelo que a gente passa e finalmente morreu na cruz para nos salvar. Esse é o nosso querido Jesus. Ele morreu, depois ele ressuscitou, ele voltou para o céu e aí aparece em Apocalipse com essa descrição incrível. Agora tem uma coisa curiosa, algo assim muito especial que o Apocalipse menciona. E isso realmente mexe com a gente. Sabe o que é? É que João estava tendo uma visão de um livro selado com 7 selos. E João viu essa visão e ficou angustiado, porque não havia ninguém digno de abrir aquele livro e de desatar os selos. E a Bíblia diz que João chorava copiosamente, porque ninguém conseguia nem sequer abrir o livro, nem sequer desatar os selos, desvendar aquele mistério. Foi quando apareceu um personagem, e esse personagem que apareceu na visão, ele sim aparece como sendo digno de abrir o livro e de desatar os selos. Veja só essa descrição aqui em Apocalipse 5, versos 4, primeiramente. Porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra.
Veio, pois, e tomou o livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno é de tomar o livro, de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. João teve a visão do livro com os selos. E ele chorava, mas aparece agora Jesus. E Jesus aparece como sendo o Cordeiro, digno de abrir o livro e desatar os selos. Esse Jesus, esse Cordeiro digno de abrir o livro e os selos, é Jesus, o nosso querido Deus e o nosso querido Salvador. Eu pergunto, será que esse Jesus tem poder para mudar a vida de uma pessoa? Será que esse Jesus que eu estou descrevendo aqui como personagem central das profecias, será que ele pode mudar a vida de uma pessoa? Será que tem alguma situação para ele demasiadamente difícil? Será que tem alguma coisa impossível para ele? Será que tem algum coração tão duro que ele não possa transformar? Será que tem alguma situação tão adversa que ele não possa resolver? Será que tem alguma enfermidade tão terrível que ele não possa curar? Será que tem alguma situação tão grave que ele não possa resolver? O que está acontecendo com você? Como anda a sua vida? Como anda o seu casamento? Como anda a sua família? Como anda a sua casa? Pense um pouco. Será que tem alguma coisa na sua vida que esse Jesus não possa solucionar? Ele abriu o livro e desatou os selos. Ele é o Deus forte, o príncipe da paz, o Pai da eternidade. Ele é aquele que tem os olhos como chamas de fogo, a voz como a voz de muitas águas, o rosto brilha como o sol. Ele é aquele que tem o mundo nas mãos, é aquele que levantou as mãos e acalmou a tempestade, é aquele que andou sobre as águas, é aquele que tocou no leproso e curou, tocou na mulher que tinha hemorragia e a hemorragia acabou, é aquele que disse: Lázaro, vem para fora, e o defunto saiu e ressuscitou. É aquele que tocou no cego e curou completamente o cego. É aquele que chegou diante de uma multidão faminta e com 5 pães e 2 peixinhos, ele transformou, ele fez um milagre e alimentou aquela multidão de maneira tal que sobrou até mesmo alimentos. Esse Jesus que é chamado de caminho, verdade e vida, esse Jesus que é chamado de Verbo de Deus, esse Jesus que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, esse Jesus que morreu na cruz, derramou sangue, ressuscitou, esse é o nosso Jesus que está do seu lado, do meu lado, pronto para te abraçar, pronto para te receber, pronto para dizer para você o seguinte: eu não te condeno. Jesus recebe você, esse Deus Todo-Poderoso recebe você, abraça você e diz: eu amo você e eu não te condeno, agora você vai começar uma vida nova. A partir de hoje você vai começar uma vida nova. Sabe qual é o nosso problema? É que nós não confiamos totalmente em Jesus. E sabe por que nós não confiamos? É porque nós não o conhecemos como deveríamos conhecê-lo. Ou seja, conhecer esse Jesus é muito mais do que ler o que eu li. Conhecer Jesus é ler o que eu li, claro, mas é andar com Ele, é ser amigo dEle. Esse é o ponto. Então, se você entendeu a mensagem de hoje, se você descobriu que Jesus é o personagem central da Bíblia, das profecias, eu quero fazer um convite para você. Você aceita Jesus como sendo o personagem central da sua vida? Você aceita Jesus como seu Salvador e o Senhor da sua vida? Meus parabéns, eu também aceito. E se você realmente aceita Jesus de verdade, mas de verdade mesmo, sem buscar argumentos, sem reservas, sem aquele mas, talvez, sem essas coisas. Se você o aceita de uma vez por todas, então vem para cá. Vem para cá, você aceita? Vem para cá, vem comigo, vamos sentar aqui no meu sofá, vamos sentar aqui na sua casa, na minha casa, juntos,
Vamos nos ajeitar aqui. Vem cá, chega mais perto. Vem cá, chega mais perto, pode chegar mais perto. Jesus está aqui com a gente. Jesus está aqui comigo e Jesus está aí com você. Jesus está no seu quarto, na sua sala, Ele está aí na cozinha da sua casa, Ele está no quarto de hospital, Ele está nesse momento no seu carro. Jesus está com você agora. Você que está almoçando, você que está jantando, você que está se alimentando, Jesus está com você. Jesus está com você agora. Então, não fique triste, não fique abatido, não fique desanimado. Levanta essa cabeça, saiba que a mão de Deus está agora sobre a sua cabeça, sobre o seu corpo, sobre a sua casa, sobre o seu casamento. O que Jesus quer fazer na sua vida é o milagre da salvação. Ele quer fazer o milagre da salvação. E a partir daí, Ele quer convidar você para segui-lo, para andar com Ele, para ser uma nova pessoa, uma nova criatura, para nascer de novo. É isso que Ele está querendo fazer com você. Eu pergunto, você o aceita? Você quer Jesus na sua vida? Você quer andar com Ele todos os dias? E aí você diz, pastor, eu quero, mas como é que eu vou andar com Ele? É muito simples, é só você aprender a partir de hoje a orar todos os dias, a ler a Bíblia todos os dias, a louvar a Deus todos os dias. Se você fizer isso, você vai andar com Ele. E se você andar com Ele, você será semelhante a Ele. Jesus vai entrar no seu coração, vai entrar na sua mente, vai preencher esse vazio que você tem, esse vazio que te deixa triste, esse vazio que te deixa muitas vezes louco, esse vazio que tira o sono, esse vazio que deixa você abatido, abatida. Ele vai mudar você. Você vai voltar a ter um brilho nos olhos, você vai voltar a ter um sorriso mais puro. Ele pode fazer de você uma nova criatura. Amém? Se você deseja isso, eu vou orar por você e depois da oração, eu quero que você procure a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Procure a igreja, vá até lá e diga assim, olha, eu assisti o Arena do Futuro e o pastor Luiz me convidou para vir aqui. E você vai ser bem recebido pelo pastor, pelos anciãos, pelos jovens, pelas mulheres, as nossas irmãs na igreja. Eles vão te receber, vão tratar você com carinho e você vai receber as instruções, o apoio que você precisa para você começar uma vida nova. Talvez eu esteja falando com alguém agora que estava justamente agora pensando em acabar com a vida. Você que estava já desanimado, já desistindo de viver. Quem sabe você planejou até mesmo o suicídio e você estava praticamente com tudo pronto para cometer esse ato tão terrível. E agora você ouviu essa palavra, você fez esse estudo bíblico, você viu o poder de Jesus, você viu o amor de Jesus e agora você não vai mais fazer isso. Agora você não vai mais cometer essa loucura. Agora você vai começar uma vida nova. Entendeu? Entendeu? É com você que eu estou falando. É com você que eu estou falando. Esse é o momento de você começar uma vida nova. Amém? Está preparado para tomar essa decisão? Então vamos agora fechar os olhos e vamos falar com Deus. Eu quero entregar a sua vida nas mãos de Deus. Está bem assim? Então vem cá, faz o seguinte, ó. Eu estou com as minhas mãos aqui, eu sou seu amigo e seu pastor, vem aqui, segura nas minhas mãos, vamos orar juntos, vamos? Oremos. Querido Pai Celestial, obrigado por Jesus. Jesus é tão maravilhoso, Jesus é esse Deus forte, todo-poderoso, mas também é Emmanuel, é Deus conosco. É nosso Salvador, é nosso amigo. Ó Pai, essa pessoa agora está com as mãos estendidas. Claro que eu não consigo segurar nas mãos dela, mas o Senhor pode fazer isso. Segura nas mãos dessa mulher, segura nas mãos desse homem, cura suas feridas, abraça essa pessoa, conceda a ela, a ele, um novo coração, que hoje seja o início de uma nova vida. Eu entrego essa pessoa nas tuas mãos, que o poder do nome de Jesus realize um milagre na vida dessa pessoa. É o nosso pedido e nosso agradecimento. Em nome de Jesus. Amém.